Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno desta noite. Hoje é dia 25 de setembro de 2014, uma quinta-feira, 25 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos desde a Associação Jauense de Estudos Espíritas, na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Nós estamos estudando o capítulo 4, Espíritos Sofredores. Nós estamos no estudo sobre as comunicações de Clara. Para a gente rememorar, a Clara é um espírito que deu várias comunicações fora e dentro da Sociedade de Paris, e o médium inclusive ajudou esse espírito a melhorar-se, a ser um pouco menos infeliz. E agora vai ser feito um estudo, uma análise sobre as comunicações desse espírito. Kardec diz o seguinte: essas comunicações são instrutivas por nos mostrarem principalmente uma das feições mais comuns da vida, a do egoísmo. Kardec fala do egoísmo aqui, porém ele não cita no começo das comunicações desse espírito que se intitula com o nome de Clara, como ele cita na Revista Espírita, o caráter desse espírito. Lembra que nós estudamos na sexta-feira exatamente essa comunicação? Ele fala mais explicitamente sobre esse espírito, que o médium a conheceu quando em vida, e que realmente é um espírito fútil, um espírito voltado única e exclusivamente para o egoísmo, não é? Tanto que o espírito de São Luís, se não me falha a memória, é isso mesmo, diz que ela não roubou, nem assassinou, nem nada, e no entretanto estava passando por terríveis agonias depois em estado de erraticidade, né? Mas na Revista Espírita era um pouco mais objetivo quanto ao caráter desse espírito quando ainda encarnado. Então realmente era um espírito bem egoísta mesmo. Delas não resultam esses grandes crimes que atordoam mesmo os mais perversos, mas a condição de uma turba enorme que vive neste mundo, honrada e venerada. É verdade mesmo, né? Um bando de egoístas aqui no nosso mundo que são realmente venerados, como se fossem as melhores pessoas do universo, né? E no entanto, são estes espíritos que fazem do nosso mundo aquilo que ele realmente é, né? Pessoas que voltam os seus interesses única e exclusivamente para os seus problemas, para os seus interesses, única e exclusivamente. E ele diz assim: somente por ter um certo verniz e isentar-se do opróbrio da repressão das leis sociais. Quer dizer, à luz da legislação do nosso mundo, este espírito não comete nenhum tipo de crime. No entretanto, à luz da soberana justiça do Criador, eles são realmente muito criminosos, sobretudo quando agem como este espírito comunicante aqui. O que é o opróbrio? O opróbrio deve ser humilhação. Hã? Eu falei que duro que a gente sabe, mas ela perguntou para mim. Eu não consigo explicar. O opróbrio é humilhação. No entanto, vamos verificar o valor dessa palavra especificamente. Essa comunicação na revista está em 1861 também? Humilhação, degradação. Como é que é?
Tá. Em 1861? Se não me fala não, ela dá aqui ele fala a data da comunicação dela, se eu não me engano. Fala 1861. Está na Revista Espírita, se eu não me engano, 61 mesmo. É a mesma comunicação. Só que mais No entretanto, ele fala mais diretamente, mais objetivamente sobre o caráter do espírito. Ele faz um apanhado. Até estranhei que ele tirou algumas coisas aqui dessa comunicação, eu acho que propositadamente, né? Penso eu. Mas lá na Revista Espírita ele dá uma ideia melhor quanto ao caráter, a personalidade desse espírito. Essa gente não vai encontrar castigos excepcionais no mundo espiritual, mas em uma situação simples, natural e consentânea com o estado de sua alma e maneira de viver. Interessante, né? Embora o espírito reclame muito do sofrimento que está vivendo, né? A Clara, né? Ela reclama muito, mas ele diz aqui que o castigo não vai ser nada de excepcional, simplesmente vai ser proporcional ao tipo de vida que a pessoa viveu. Aqui, o insulamento, o abandono, o desamparo. Insulamento é isolamento, né? Só fica isolado. O meu está isolamento. O isolamento. Insulamento é isolamento. A pessoa fica isolada, né? Abandonada, desamparada. Ela vai viver, ela vai se defrontar em estado de erraticidade com o mesmo egoísmo que ela tratou as pessoas durante a vida. Então é didático, né? Sempre didático, né? Sempre com o objetivo de ensinar algo. Eis a punição daquele que só viveu para si. Clara, como vimos, um espírito assaz e inteligente, mas de árido coração. A posição social, a fortuna, os dotes físicos que na terra possuía, lhe atraíram homenagens gratas à sua vaidade, o que lhe bastava. Hoje, onde se encontra, só vê indiferença e vacuidade em torno de si. Vacuidade é o nada, né? Vazio. Essa punição é não somente mais mortificante do que a dor que inspira piedade e compaixão, mas é também um meio de obrigá-la a despertar o interesse de outrem a seu respeito pela sua morte. A sexta mensagem encerra uma ideia perfeitamente verdadeira relativa à obstinação de certos espíritos na prática do mal. Admiramo-nos de ver como alguns deles são insensíveis à ideia e mesmo ao espetáculo da felicidade dos bons espíritos. É exatamente a situação dos homens degradados, que se deleitam na depravação, como nas práticas grosseiramente sensuais. Esses homens estão, por assim dizer, no seu elemento. Não concebem os prazeres delicados, preferindo farrapos andrajosos a vestes limpas e brilhantes, por se acharem naqueles mais à vontade. Daí a preterição de boas companhias por orgias báquicas e depravações. Eu acho que orgias báquicas aqui é referente a Bacchus, que é o deus do álcool, né? O deus grego do álcool, né? Acho que deve ser, presumo que seja referente a isso. E de tal modo esses espíritos se identificam com esse modo de vida que ela chega a constituir-lhes uma segunda natureza, acreditando-se incapazes mesmos de se elevarem acima da sua esfera. E assim se conservam, até que radical transformação do ser lhes revive a inteligência, lhes devolva o senso moral e os torne acessíveis às mais sutis sensações. Esses espíritos
quando desencarnados, não podem prontamente adquirir as delicadezas dos sentimentos. E durante um tempo, mais ou menos longo, ocuparão as camadas inferiores do mundo espiritual, tal como acontece na Terra. Assim permanecerão enquanto rebeldes ao progresso, mas, com o tempo, a experiência, as tribulações e misérias das sucessivas encarnações, chegará o momento de conceberem algo de melhor do que até então possuíam. Elevam-se-lhes, por fim, as aspirações, começam a compreender o que lhes falta e principiam os esforços da regeneração. Uma vez nesse caminho, a marcha é rápida, visto como compreenderam um bem superior. Compreenderam um bem superior, comparado ao qual os outros, que não passam de grosseiras sensações, acabam por inspirar-lhes repugnância. É interessante, né, que nas misérias da vida encontra-se o mal, né, para o egoísmo. Tem que passar por muitas tribulações e misérias, né, para poder entender o valor da solidariedade, da caridade, etc. Mas também é interessante o comentário dele no final, que diz assim: uma vez nesse caminho, ou seja, no caminho dos esforços para a regeneração, a marcha é rápida, né? O espírito faz um caminho bem rápido para a sua própria regeneração, visto como compreenderam um bem superior, comparado ao qual os outros, que não passam de grosseiras sensações, acabam por inspirar-lhes repugnância. Pergunta a São Luís: que devemos entender por trevas em que se acham mergulhadas certas almas sofredoras? Serão as referidas tantas vezes nas Escrituras? Resposta: sim, efetivamente, as designadas por Jesus e pelos profetas em referência ao castigo dos maus. Mas isso não passava de alegoria destinada a ferir os sentidos materializados dos seus contemporâneos, os quais jamais poderiam compreender a punição de maneira espiritual. Determinados espíritos estão imersos em trevas, mas deve-se depreender daí uma verdadeira noite da alma, comparável à obscuridade intelectual do idiota. Quer dizer, as trevas às quais se referem Jesus e os profetas não é o escuro. Ou seja, é a ignorância, não é? A ignorância moral, a ignorância intelectual, a obscuridade desses espíritos, e não o escuro em si, não é? Também, o inverso também é verdadeiro, não existe espírito de luz, não é? Ou seja, não existe espírito que projete luz ou algo assim, iluminado. Ele realmente, dizem os próprios espíritos superiores, que eles têm sim uma luz própria, não é? Mas o espírito de luz, como se fala por aí, comumente falando, não existe. E nem espírito trevoso, né? Nem espírito das trevas, não existe isso também. Existe o ignorante, existe o obscuro intelectual, né? Mas não o espírito das trevas. É principalmente a punição dos que duvidaram do seu destino, pois que acreditaram em o nada. As aparências desse nada o supliciam, até que a alma, caindo em si, quebra as malhas de enervamento que a prostrava e envolvia, tal qual o homem, oprimido por penoso sonhar, luta em dado momento, com todo o vigor das suas faculdades, contra os terrores que do começo o dominavam. Esta momentânea redução da alma a um nada fictício e consciente
de sua existência é sentimento mais cruel do que se pode imaginar, em razão da aparência de repouso que acomete. É esse repouso forçado, essa nulidade de ser, essa incerteza que lhe faz o suplício. O aborrecimento que a invade é o mais terrível dos castigos, uma vez que coisa alguma percebe em torno, nem coisas, nem seres. Isso tudo é para ela verdadeira treva. Como se estivesse isolado. Não é como se estivesse, está. Né? Está literalmente isolado. Literalmente. E pior de tudo, na inércia. Não tem nada para fazer. Esse é mais ou menos o estado similar, embora muito relativo, àquilo que ficam os nossos presidiários nas cadeias, do qual eles reclamam muito, né? De ficarem sem ter o que fazer, na inércia. Isso é um dos suplícios. O espírito não é feito para ficar na inércia. O espírito é feito para produzir, para trabalhar, né? Para exercer as suas faculdades, pensar, interagir, aumentar o volume do seu conhecimento através da prática da inteligência e de adquirir os valores morais. Ele fica na inércia, sem saber se aquilo vai acabar ou não, isolado de tudo e de todos. Deve ser cruel mesmo. Deve ser cruel. Eu não sei se eram os russos ou os chineses que tinham um dos métodos mais cruéis de tortura de uma pessoa. Eles deixavam uma pessoa num cubículo onde ela conseguisse agachar, mas não deitar. Agachar, mas não deitar. Não conseguia deitar. E um pingo de água na cabeça noite e dia. Se deixar a pessoa muito tempo, ela enlouquece. Olha que interessante. E a gente fala, quando se fala de tortura, se fala de arrancar unha, né? De pegar o alicate e beliscar o sujeito, fatiar a pessoa em pedacinho. É esse tipo de tortura que muitos fazem por aí, né? Mas, eu não sei se o menino é chinês. Essa tortura é uma tortura chinesa. Ele fica num cubículo, né? Sem nada em cima, dia e noite, sem poder deitar. Ele mal consegue se agachar, dobrar o corpo, né? E aquele pingo de água noite e dia na cabeça. Imagine um espírito num lugar sem ninguém, sem nada, sem ver paisagem absolutamente nenhuma, sem ninguém por perto, isolado completamente, sem ter o que fazer. Imagine. A gente em casa, com todo o conforto, né? Com tudo aquilo que o nosso lar propicia, ao lado de pessoas que nós amamos, nós não conseguimos ficar sem fazer nada. Alguém aqui consegue ficar sem fazer nada? Não tem como. Absolutamente. Seria uma tortura. Para mim, por exemplo, seria uma tortura ficar sem fazer nada. Sobretudo coisas úteis, né? Quando a gente habitua a fazer coisas úteis, né? Por exemplo, uma mulher que é dona de casa, ficar sem arrumar uma coisa no armário, dar uma barriga de alguma coisa, enfim, fazer alguma coisa útil, é tortura para ela. Né? Dá para a gente, por aí, mais ou menos imaginar, né, o que esses espíritos vivenciam. Agora, mais uma comunicação da Clara. Foi feita a evocação e ela responde: eis-me aqui. Também eu posso responder à pergunta relativa às trevas, pois vaguei e sofri por muito tempo nesses limbos, onde tudo é soluço e misérias. Sim, existem as trevas visíveis de que fala a Escritura, e os desgraçados que deixam a vida, ignorantes ou culpados, depois das provações terrenas, são impelidos à fria região, inconscientes de si mesmo e do seu destino. Acreditando na perenidade dessa situação, a sua linguagem é ainda a da vida que os seduziu. E admiram-se e espantam-se da profunda solidão. Trevas são, pois, esses lugares povoados e ao mesmo tempo desertos,
espaços em que erram obscuros espíritos lastimosos, sem consolo, sem afeição, sem socorro de espécie alguma. A quem se dirigem? Se sentem a eternidade esmagadora sobre eles? Tremem e lamentam os interesses mesquinhos que lhes mediam as horas. Deploram a ausência das noites que muitas vezes lhe traziam um sono feliz, o esquecimento dos pesares. As trevas para o espírito são a ignorância, o vácuo, o horror ao desconhecido. Não posso continuar. Clara. Tem um comentário de Kardec a respeito dessa comunicação que diz: ainda sobre este ponto obtivemos a seguinte explicação. Abre aspas. Por sua natureza, possui o perispírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. Poder-se-ia dizer que essas qualidades estão para o fluido perispiritual como o friccionamento para o fósforo. Olha que interessante, né? A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-se e enfraquecem-na. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Assim sendo, o espírito de alguma sorte, o seu farol, assim sendo o espírito de alguma sorte, o seu próprio farol, verá proporcionalmente a luz que produz, de que resulta que os espíritos que não a produzem se acham na obscuridade. Essa teoria é perfeitamente exata quanto à irradiação de fluidos luminosos pelos espíritos superiores, e é confirmada pela observação, conquanto se não possa inferir, seja aquela a verdadeira causa, ou pelo menos a única causa do fenômeno. Primeiro, porque nem todos os espíritos inferiores estão em trevas. Segundo, porque o mesmo espírito pode achar-se alternadamente na luz e na obscuridade. E terceiro, finalmente, porque a luz também é o castigo para muitos espíritos imperfeitos. É verdade. Vai ter uma comunicação em que o espírito se encontra num lugar que tem uma luz intensa. E ele fica somente nesse lugar. Está mais para frente aqui. Se a obscuridade em que jazem certos espíritos fosse inerente à sua personalidade, essa obscuridade seria permanente e geral para todos os maus espíritos, o que aliás não acontece. Às vezes, os perversos mais requintados veem perfeitamente, ao passo que outros, que assim não podem ser qualificados, jazem temporariamente em trevas profundas. Assim, tudo indica que, independente da luz que lhes é própria, os espíritos recebem uma luz exterior que lhes falta segundo a circunstância, donde forçoso é concluir que a obscuridade depende de uma causa ou de uma vontade estranha, constituindo punição especial da soberana justiça para casos determinados. Vamos ver o que vai falar São Luís a respeito disso. Pergunta feita a São Luís: qual a causa da maior facilidade da educação moral dos desencarnados do que dos encarnados? Resposta: as relações. Continuação da pergunta. As relações pelo Espiritismo estabelecido entre os homens e espíritos dão caso a que estes últimos se corrijam mais rapidamente sob a influência dos conselhos salutares, mais do que acontece em relação aos encarnados, como se vê na cura das obsessões? Resposta: foi dada na Sociedade de Paris.
O encarnado, em virtude da própria natureza, está numa luta incessante devido aos elementos contrários de que se compõe e os quais devem conduzi-lo ao seu fim providencial, reagindo reciprocamente. A matéria facilmente sofre o predomínio de um fluido exterior. Se a alma, com todo o poder moral de que é capaz, não reagir, deixar-se-á dominar pelo intermediário do seu corpo, seguindo o impulso das influências perversas que o rodeiam. E isso com facilidade tanto maior quanto os invisíveis que a subjugavam. Atacam de preferência os pontos mais vulneráveis, as tendências para a paixão dominante. Outro tanto não se dá com o desencarnado, que, posto sob a influência semimaterial, não se compara, por seu estado, ao encarnado. O respeito humano, tão preponderante no homem, não existe para aquele, e só este pensamento é bastante para compeli-lo a não resistir longamente às razões que o próprio interesse lhes aponta como boas. Ele pode lutar, e o faz mesmo geralmente com mais violência do que o encarnado, visto ser mais livre. Nenhuma cogitação de interesse material, de posição social, se lhe antepõe ao raciocínio. Luta por amor do mal, porém, cedo adquire a convicção da sua impotência em face da superioridade moral que o domina. A perspectiva de melhor futuro lhe é mais acessível por se reconhecer na mesma vida em que se deve completar esse futuro. E essa visão não se turva no turbilhão dos prazeres humanos. Em uma palavra, a independência da carne é que facilita a conversão, principalmente quando se tem adquirido um tal ou qual desenvolvimento pelas provações cumpridas. Um espírito inteiramente primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, o que, aliás, não se dá com o que já tem experiência da vida. Demais, no encarnado como no desencarnado, é sobre a alma e sobre o sentimento que é sobre a alma, é sobre o sentimento que se faz necessário atuar. O que você falou, mesmo? É sobre. Toda ação material pode sustar momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso, mas o que ela não pode é destruir o princípio mórbido residente na alma. Todo e qualquer ato que não visa aperfeiçoar a alma não poderá desviá-la do mal. Essa explicação do Sr. Luiz é muito profunda, né? É extremamente profunda. Muito mesmo. Interessante, né? Os desencarnados, são mais acessíveis às influências, né, aos conselhos salutares, do que o próprio homem, do que o encarnado, aliás. Quer dizer aqui, o encarnado, em virtude da própria natureza, está numa luta incessante devido aos elementos contrários de que se compõe, e os quais devem conduzi-lo ao seu fim providencial, reagindo reciprocamente. O que vocês acham que significa isso? Qual que é a natureza do encarnado? É material. Está numa luta incessante devido aos elementos contrários. Corpo material, diametralmente oposto ao espiritual. Então,
devido aos elementos contrários de que se compõem, e os quais, embora sejam contrários, eles vão conduzir ao seu fim providencial. Qual é o fim providencial da encarnação? Passar pelas provas e pelas expiações para adquirir os bens morais e intelectuais. A matéria facilmente sofre o predomínio de um fluido exterior. O que ele quer dizer com isso? A matéria facilmente sofre o predomínio de um fluido exterior. Quer dizer, eu presumo que seja isso. As sensações trazidas pelo próprio mundo material ao nosso corpo físico, não é? Domina o encarnado. Qualquer coisa aqui na matéria é capaz de dominar e é capaz de chamar mais a atenção do encarnado para as coisas materiais do que para as espirituais. Se a alma, com todo o seu poder moral de que é capaz, não reagir, olha lá, a alma é o quê? O ser encarnado. Se a alma, com todo o poder moral de que é capaz, ou seja, o espírito tem um poder moral, não reagir, deixar-se-á dominar pelo intermediário do seu corpo. Ou seja, as sensações fortes, materiais, chegam ao perispírito e dominam muito mais do que o espírito dominar o perispírito. Qual que é o intermediário do espírito? O perispírito. As sensações chegam primeiro no perispírito, para depois chegar no espírito. Se com a força moral que o espírito possui, ele não conseguir dominar essas sensações, ele vai ser dominado pelo perispírito, e não o inverso, como deveria ser. Então, o nosso corpo é, ao mesmo tempo, nosso amigo, se nós soubermos conduzir a nossa encarnação, e o nosso grande inimigo, se nós nos dobrarmos às sensações físicas. Nós estamos analisando o encarnado por enquanto. Nós estamos analisando o encarnado por enquanto. Aí, seguindo o impulso das influências perversas que o rodeiam. Influências perversas. O corpo subjuga. E isso com facilidade tanto maior quanto os invisíveis que a subjugavam. Atacam de preferência os pontos mais vulneráveis, as tendências para a paixão dominante. Quer dizer, o homem é ao mesmo tempo, o espírito é ao mesmo tempo senhor e escravo do corpo. Isso depende de tudo. Eu faço uma vírgula, depende disso. Aqui, se a alma, com todo o poder moral de que é capaz de não reagir, deixar-se-á dominar. Aí que está o ponto. Porque a maioria, questão 909, a maioria não tem vontade. O que é a questão 909? Ele pergunta se o homem, pelos seus próprios recursos, seria capaz de dominar as suas más tendências. Não é isso? Eles respondem que sim, mas que depende da vontade, da determinação de cada um. Mas quão poucos têm vontade? Outro tanto se não dá com o desencarnado, que, posto sob a influência semimaterial, a influência semimaterial do perispírito, não se compara por seu estado ao encarnado, porque é uma influência muito menos grosseira, muito menos pesada, apesar de material, muito menos pesada. O respeito humano tão preponderante no homem não existe para aquele. E só este pensamento é bastante para compeli-lo a não resistir longamente às razões que o próprio interesse
lhe aponta como boas. Ou seja, o mundo deixa de influenciar, o mundo material deixa de influenciar as suas decisões. Ou passa a influenciar muito menos. Ele resiste muito menos. Ele pode lutar e o faz, mesmo geralmente, com mais violência do que o encarnado. Ele resiste. Ele está livre, né? Nenhuma cogitação de interesse material, de posição social, se ele antepõe ao raciocínio. Quer dizer, ele não cogita dos interesses materiais nem das posições sociais. Luta por amor do mal, porém, cedo adquire a convicção da sua impotência, em face da superioridade moral que o domina. O seu espírito guia, provavelmente, e os bons espíritos. A perspectiva de futuro melhor lhe é mais acessível por se reconhecer na mesma vida em que se deve completar esse futuro. A realidade é outra, né? Inteiramente outra. Completamente outra. Ele percebe coisa que nós não conseguimos fazer. A vida constrange a gente. A vida resume, reduz o espírito. Reduz o espírito. Reduz a nada. Ele, de espírito aqui, de espiritual ou de espiritualidade, nós temos o quê? As religiões e, graças a Deus, nós, os espíritas, temos o espiritismo que nos esclarece a esse respeito. Mas o homem faz o quê? Cogita de duvidar. Eu não posso pegar, eu nunca vi Deus. Não sei se ele realmente me faz bem ou faz mal. Pelo que eu analiso da vida, pela violência que eu vejo por aí, pelas guerras, pelos problemas que eu vejo, pela corrupção, pela roubalheira, Deus não existe não. Ou se existe, está de férias. Não é esse o raciocínio mais razoável que a maioria das pessoas fazem a esse respeito, quando não cogitam de outras coisas? Não é? Mas, por quê? Porque ele tem interesses materiais a defender e posição social a defender. Coisa que o espírito não tem. Né? Olha lá, nenhuma cogitação de interesse material. De posição social se lhe antepõe ao raciocínio. Quer dizer, ele nunca raciocina baseado nos interesses materiais. É o contrário, de nós. Né? A consciência dele é outra também. A visão do todo. Né? A visão de conjunto que ele tem de como funciona o universo, de como funciona a vida espiritual, é completamente outra daquela que nós temos. Faz com que ele não pense de outra maneira. Não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Seria o oposto mesmo. Assim como a gente não tem condição, tem condição, mas acaba não pensando de outra maneira, a não ser de maneira material, com eles também não é diferente. Só que aí, no caso, eles estão no lado verdadeiro, né? A gente não está no lado verdadeiro da coisa. É isso mesmo. É isso que diferencia, acredito. Diz assim, a perspectiva de futuro lhe é mais acessível por se reconhecer na mesma vida em que se deve completar esse futuro. Quer dizer, ele está sofrendo, ele está vivendo problemas, mas ele vê os espíritos, né? Ele vê os espíritos felizes, ele vê os espíritos superiores, ele começa a cogitar daquela vida, né? Por que eles são felizes e eu não, né? Ele começa a cogitar disso. E essa visão não se turva no turbilhão dos prazeres humanos. Quer dizer, aqui tudo na Terra embaça a visão espiritual, né? Em uma palavra, a independência da carne é que facilita a conversão. Principalmente quando se tem adquirido um tal ou qual desenvolvimento pelas provações cumpridas. Bom, o cara pode não ter cumprido provação nenhuma. Pode, mas a maioria de nós, o que acontece? Cumpre. Porque não tem outra maneira. Ou você cumpre, ou você cumpre. A lei é de evolução. Não é? Não tem como não cumprir. Se você não quer cumprir numa encarnação, você vai ter que cumprir na outra. Não tem jeito. Você não quer passar por uma aprovação numa encarnação,
Você vai ter que passar numa outra. E isso faz com que a maturidade do senso moral, ela se amplie e cresça e aumente cada vez mais. Um espírito inteiramente primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, o que, aliás, não se dá com o que já tem experiência da vida. Então, nós estamos nesse ponto aqui, ó. Nós estamos exatamente nesse ponto, no ponto de transição, né? Vivemos muitas encarnações, passamos por muitas experiências e só nos resta uma coisa, uma única coisa: mudar. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Demais, no encarnado como no desencarnado, é sobre a alma, é sobre o sentimento que se faz necessário atuar. Toda ação material pode sustar momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso, mas o que ela não pode é destruir o princípio mórbido residente na alma. Ou seja, o mal que vai dentro de nós e que nos faz sofrer pela ação que nós, por aquilo que nós fazemos, né? Pelas nossas ações. Ele coloca em negrito: todo e qualquer ato que não visa aperfeiçoar a alma não poderá desviá-la do mal. Quer dizer, mesmo ele sofrendo as tribulações da vida, passando por todas essas provações, se a alma dele não estiver convicta de que ou ele está no caminho certo ou errado, não adianta nem a matéria, né? É o que ele fala aqui, né? Toda ação material não é capaz de mudar o que a alma, o princípio da alma, né? Não pode destruir o princípio mórbido residente na alma. O sofrimento que está no espírito, mesmo o corpo, não vai reduzir o sofrimento que existe lá, a não ser que ele encarne, passe por experiências, adquira conhecimento, desenvolva intelectual e moralmente e progrida. Não tem jeito. Mas os interesses dos espíritos são outros. Hã? Os interesses dos espíritos são outros. Por que você está fazendo essa pergunta? Não entendi. Eu também não entendi essa última colocação. A última colocação? De qual? Da frase, da penúltima frase ou da última frase? Não, da penúltima. Da penúltima? Ó, toda ação material pode sustar momentaneamente o sofrimento do homem vicioso. A ação material, ela breca temporariamente o sofrimento de um homem que não está no bom caminho, de uma alma que não está no bom caminho. Ele pode, de alguma maneira, desviar a sua atenção do sofrimento que ele produz para os outros e para si mesmo, pelas suas ações, aqui na matéria, desviando a sua atenção, fazendo alguma coisa que desvia a sua atenção. Imagina alguma coisa: o cara trafica droga, por exemplo, é isso? Ele causa milhares de sofrimentos, destrói famílias, destrói lares, destrói pessoas. Ele sabe disso. E ele sabe, ele tem consciência disso. Não é? Mas o que ele faz? Ele faz uma viagem para a Europa, uma viagem para algum lugar, passeia, vai. Ou então o cara que fica lá 30 anos preso. Ele tá sofrendo um constrangimento ali, ele está passando por uma situação complicada. Mas muitas vezes ele sabe e continua fazendo, matando, roubando. A mesma coisa. Um exemplo também. O que você não entendeu a esse respeito? Entendeu? Mas ele diz aqui: mas o que ela não pode é destruir o princípio mórbido residente na alma. O que você entende por princípio mórbido? O que é morbidez? Glaucio. É o mal que está dentro dele. Entendeu? O que é inerente àquela alma, aquele ser?
o que ele carrega dentro de si, de culpa. Não, você falou em culpa. Não. Princípio mórbido, o mal que vai dentro dele. O mal que é inerente a ele, as suas ações, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. Ninguém, a matéria não vai destruir isso nunca. A matéria não destrói isso. A matéria pode, a vida na matéria, que ela tem de diferente da vida espiritual, é que nós aqui, por exemplo, nós temos o sono. O sono distrai o espírito de alguma maneira. Não é isso? Se ele não dorme de um jeito, ele dorme de outro. Ele toma remédio, ele dá um jeito. Não é? Mas ele vai dormir. Ele pode, por exemplo, pelas próprias coisas que existem na vida, se distrair com uma coisa, se distrair com outra, se distrair com a família, enfim, dar um destino diferente para suas atenções, não é? Distraindo-se com alguma coisa. O que não acontece em estado de erraticidade. Não tem como, isso não existe. Em estado de erraticidade, ele vai se defrontar diretamente com a sua consciência, com aquilo que fez. Dia e noite, aliás, nem dia e noite existe, é uma coisa só. Né? O tempo não flui para ele como flui para nós. Não existe noite e dia. Né? A diferença entre noite e dia, para quem tem muita culpa, faz muita diferença. Muita diferença. Tem gente que para atravessar uma noite, ela sente como se ela estivesse enfrentando monstros. Quando o dia clareia, ela fica mais aliviada, ela fica mais tranquila, ela fica mais sossegada. Né? Enquanto que para o espírito isso não existe. É diuturnamente a mesma coisa, sem prever o fim daquele sofrimento. Então ele arremata dizendo isso: todo e qualquer ato que não visa aperfeiçoar a alma não poderá desviá-la do mal. Pode desviar temporariamente na matéria, mas fora dela não. Ele vai ter que arcar com aquela responsabilidade, quer ele queira, quer não. Isso não é castigo. Quem falou que é castigo? Vai ter que fazer a reforma ainda. Ela completou. Agora, dupla dinâmica. Matou a pau individual. Olha, se a gente pegar e analisar a comunicação da Clara, o que teve de castigo para ela? Não tem castigo nenhum. Não, ele é proporcional ao que ela é. Era mesmo se ele infligiu aquele sofrimento. Não quer saber de ninguém. Fica olhando para os próprios problemas. Dane-se os outros. Ainda, além disso, ainda recebe homenagens da sociedade, porque ela é considerada bonita, rica, ilustre e tal. Quer dizer, peraí, o sujeito faz coisa errada e ainda recebe homenagens por isso? Ele acha que está tudo certo. É que nem eu vi um comediante um dia no programa de televisão dizer assim: eu sou pago para ficar tirando sarro na cara dos outros. É tudo que eu gosto. O cara falou assim. Eu não vou dizer que o programa nem nada, porque também não interessa. Mas ele falou assim no ar, falou assim fazendo o papel dele lá. Né? Ele brinca com todo mundo, escarnece de todo mundo e tal, ainda falou que ele era pago pela televisão para fazer aquilo. Quer dizer, eu não sei se isso vai acontecer com ele ou não. Não sei. Nem sei se ele merece isso ou não. Mas vamos supor que ele desencarne e um monte de espírito fica escarnecendo dele, ele vai receber a recíproca daquilo que ele fez, não vai? Porque ele estava consciente de que ele estava fazendo certo. Ele estava escarnecendo uns dos outros e ainda sendo pago para isso. E todo mundo aplaudindo. Quer dizer, é o mesmo caso da Clara. Né? E ela essa última comunicação dela é realmente contundente, né? Porque ela já não está mais na mesma situação em que ela estava nas primeiras comunicações.
Né? E, no entanto, ela diz assim, sim, existem as trevas invisíveis de que fala a Escritura. Os desgraçados que deixam a terra ignorantes e ocupados, depois das provações terrenas, são impelidos à fria região, inconscientes de si mesmo e do seu destino. Quer dizer, no finalzinho ela diz, as trevas para o espírito são a ignorância de quê? Ele sabe dele mesmo, ele sabe da sua vida, mas ele ignora o que? Futuro, o que vai acontecer depois, né? E para ele não tem depois. É o descaso que ele faz para o futuro. Né? Ele não tem depois. O vácuo, ou seja, o nada, né? O horror ao desconhecido. Que para ele não tem, né? O que vai acontecer depois, né? Ele vai tem uma perspectiva. O futuro. Não tem coisa mais terrível do que isso. Não existe coisa pior do que isso. É mais do que um castigo, sabe? Eu não chamaria de castigo, mas se é para chamar de castigo, eu diria que é muito mais do que isso. Ou seja, é o espírito recebendo de si mesmo a paga por aquilo que ele fez. E é isto que ele é levado a refletir. Eu não fiz nada para ninguém, eu fui egoísta, estou recebendo da vida a recíproca dos meus atos. É a isso que ele é levado a pensar, a refletir. Pura e simplesmente. Muito bom, viu? Ô, Sr. Luiz, eu só tenho uma dúvida com relação ao espírito, que ele fala da luz própria e tal. Esse efeito que é produzido pelo próprio fluido, que é peculiar ali dele, é mais pela matéria, né? Não pelo espírito, é mais pela matéria, pelo fluido que ali provoca esse efeito. Por isso que quando o senhor fala que não existe espírito de luz, é porque o espírito em si não tem luz. Mas podemos dizer que é de luz em função do efeito que ele tem dessa ação da matéria, correto ou não? Essa teoria que Kardec fala aqui, na página anterior, né, dá bem uma noção daquilo que você está perguntando. É bem a resposta. Ele diz assim, quem deu a explicação disse o seguinte: por sua natureza, possui o perispírito, não é o espírito, não é isso? O perispírito, uma propriedade luminosa, que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. Quer dizer, quem imprime esse influxo é o espírito. Quem reage é o perispírito. Atividades boas, o influxo é no sentido de promover uma ação, que ele não descreve aqui, mas é semelhante ao friccionamento para o fósforo, né? Ou seja, produz uma intensidade de luz, né? E o inverso não produz nada. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-se e enfraquecem-na. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Lembra da comunicação da Madame... Como é que é o nome dela? Nós estudamos naquela sexta-feira, Madame Condessa... Esqueci o nome agora dela. Ela era repórter, jornalista, né? Isso, Madame Girardin. Ela fala, ela descreve a visão dela dos espíritos superiores exatamente dessa maneira. Rastros luminosos voando, né, em torno dela. Rastros luminosos. Ela fala assim, uma luz muito brilhante, mas que no entanto não ofusca. Exatamente diferente da nossa, né? Porque uma luz muito brilhante, a primeira coisa que ocorre é nos ofuscar, né? Ela dá exatamente essa descrição dos espíritos superiores.
Assim sendo, o espírito de alguma sorte, o seu próprio farol verá proporcionalmente a luz que produz. Do que resulta é que os espíritos que não a produzem se acham na obscuridade. É o que dá diferenciação. É o que diferencia um do outro. Né? Mas eu acho que este fenômeno, vamos dizer assim, material. Então, eu só queria entender isso, eu entendi. É um fenômeno material. É um fenômeno material, não tem nada de espiritual nesse fenômeno. Ele é produzido pelo espírito, né? No entanto, é uma reação material do perispírito. Né? Eu acho que também tem um propósito no sentido de fazer com que os espíritos menos evoluídos vejam esse fenômeno no sentido de dizer, de entender a beleza desse fenômeno e de querer também chegar na mesma situação. Assim, essa teoria é perfeitamente exata quanto à irradiação de fluidos luminosos pelos espíritos superiores e é confirmada pela observação, conquanto se não possa inferir seja aquela a verdadeira causa, ou pelo menos a única causa do fenômeno. Primeiro porque nem todos os espíritos superiores estão em trevas. Depois aí ele faz uma análise de que este fenômeno produzido pelos espíritos, dessa luz própria e natural, né, difere o espírito mais elevado do menos elevado, e que o menos elevado se acha na obscuridade, ou seja, não produz essa luz. No entretanto, os espíritos que sofrem, nem todos estão na obscuridade. Ao contrário, ele diz aqui, tem aqueles que são punidos, né, ou seja, sofrem por estar num lugar muito iluminado. Nós vamos ver aqui a comunicação de um suicida, que fala exatamente, suicida mais para frente, que fala exatamente a esse respeito. Né? O fato é, não sei se vocês já viram aquela fotografia Killian, né, que fala de, por exemplo, a pessoa antes da prece bate a foto da mão da pessoa, ela tem algumas projeções luminosas, né? Dizem que é da aura, mas a gente sabe que é projeção do perispírito, a projeção é física a coisa, né? Não é espiritual, é física, né? Depois que a pessoa faz uma prece, aquilo se inunda, né, de luz. Né? Deve ser mais ou menos o mesmo fenômeno. Ou algo tem a ver com isso. Né? Ou seja, um estado de consciência puro, né, de um espírito que só pensa no bem, que só vive o bem, que só produz o bem, que só promove o bem. Ele qualifica o fluido de tal forma que projeta a luz constantemente. Se cria esse efeito. Interessante. Ele fala que no caso desses espíritos inferiores, é uma vontade estranha que provoca essa luminosidade. É como se clareasse para que eles sofressem de acordo com essa. Aí já ocorre diferente. Aí já é diferente. Aí a necessidade. Aí a necessidade do espírito de passar por aquela experiência para poder aprender alguma coisa específica. Vou marcar aqui o capítulo 5, com a data de hoje, para nós retomarmos no próximo encontro. Hoje é 25/9/2014. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece então. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para aprender as questões propostas nesta noite.
Queremos ainda, Senhor, pedir-te humildemente bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis, dignificarmos a vida e que nós possamos honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.